Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Teorias da Administração 1, curso de Gestão Pública, modalidade à distância, Polo São Gabriel do Oeste e Campo Grande, da Escola de Administração e Negócios ESAM da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A aula de hoje, pessoal, ela dá continuidade no que já foi tratado em nosso último encontro, no que diz respeito às funções do administrador. Então, retomaremos aquela condição do planejamento, da organização, da liderança, da direção e do controle. E da mesma forma, serão apresentados os níveis da administração, como é que a estrutura das organizações ela se configura. Então será apresentada a famosa pirâmide que demonstra o nível estratégico, o nível tático, o nível operacional, fazendo-se algumas reflexões em torno desses diferentes níveis e também será feita uma breve discussão sobre o quantitativo de funcionários considerado ideal e as suas atividades desenvolvidas nesses diferentes níveis. A gente sabe que as organizações elas têm um maior quantitativo de prestadores de serviços em alguns níveis quando relacionados com os outros. Então, ao explicarmos hoje essa estrutura organizacional, a gente vai poder pontuar algumas pequenas questões. Essa aula, antes de tudo, ela também vai ser, essa unidade, perdoem-me, ela também vai ser dividida em duas aulas. Então, ficando nessa primeira aula, as funções do administrador, os níveis da estrutura administrativa e seus funcionários, o quantitativo de funcionário. E na aula 2 dessa unidade 2, a gente vai poder apresentar um pouquinho das funções organizacionais ou os principais cargos que devem existir dentro dessa estrutura, assim como as habilidades essenciais que precisam estar nesses diferentes níveis. Então, quais habilidades os profissionais ou os colaboradores das empresas precisam ter quando eles estão num nível mais técnico, operacional, ou quando eles estão num posto um pouco mais elevado, considerando a hierarquia da empresa. Retomando as funções administrativas, é muito importante que a gente traga novamente aquele primeiro quadro de quando nós mencionamos algumas das principais teorias administrativas. Nós tivemos como a primeira abordagem na aula passada apresentada aquela denominada de abordagem clássica, onde grandes nomes eram representados pelo Taylor, pelo francês Fayol e por Max Weber. Retomando Taylor no que se denomina administração científica, ele propôs em 1903 um estudo em que, de certa forma, valorizava a importância daquele trabalhador, dizendo que não fosse a existência desses trabalhadores, as organizações dificilmente pudessem existir. Então, a proposta da administração científica de Taylor era de que a gestão nas organizações precisava ter um foco muito grande nas tarefas. Então, ele propôs um estudo que relacionava a produtividade dos funcionários e a questão do salário, do pagamento. Mais ou menos aí no mesmo período de Taylor, foi que surgiu a proposta do francês Fayol, com o que se denomina teoria clássica da administração, e diferentemente de Taylor, Fayol propunha que a sobrevivência, a efetividade dos trabalhos nas organizações resultava de uma boa gestão, de uma boa estrutura. Então, enquanto Taylor focava no trabalhador, no chão da fábrica,
Fayol trazia como proposta a necessidade de essa organização estar bem estruturada entre seus gestores e planejadores, por isso o foco na estrutura. E Weber também com a escola burocrática, com foco também na estrutura, valorizava muito a questão da normatização e da regulação dentro dessas instituições e das organizações. Mas se a proposta é tratar de funções administrativas, inevitavelmente a gente vai recair ao francês Fayol, porque foi ele nessa proposta de foco na estrutura, nos planejadores, nos seus gestores, que ele criou e que ele publicou naquela época a importância da definição dos preceitos ou conceitos de planejamento, de organização, de liderança, de direção e controle. Conceitos esses já mencionados no nosso último encontro, mas que novamente serão abordados nessa aula de hoje. O que vem a ser planejar? O que vem a ser organizar, liderar, dirigir e controlar? E cabe aqui uma ressalva, e isso está até apresentado com essas flechas de interconexão, que o planejamento, a organização, a liderança, a direção e o controle, eles precisam acontecer de forma conjunta, interligada. Em especial, a gente vai ver que a direção e o controle, ou a comprovação da efetividade da execução de um dado serviço, ela tem grande importância. O planejamento, a organização e a liderança só tem sentido se o resultado final do processo for devidamente dirigido e devidamente controlado. Não é? Então, serão apresentadas essas etapas que necessariamente são ou devem ser ligadas e interconectadas. É importante que a gente mencione que o POLDC ou PODC, como vocês ouvirão muito nessa caminhada de vocês de formação, ele cabe aos diversos tipos de organizações. Então, sejam as organizações privadas, sejam as organizações públicas, os órgãos públicos, as autarquias, e sejam as organizações do terceiro setor, que nós já podemos ver que são aquelas entidades privadas que atuam no setor público. Então, as organizações não governamentais e as OCIPs. Essa talvez seja um conceito um pouco menos comum do que as ONGs. As OCIPs, que são as organizações da sociedade civil de interesse público, nada mais são do que as conhecidas ONGs, fundações, institutos, mas que elas são amparadas pela Lei do Terceiro Setor, de número 9.790 do ano de 1999, e que elas têm um requisito em atender às especificidades de entidades privadas com atuação no setor público. Então, o governo reconhece essas instituições por elas atenderem alguns requisitos específicos na atuação no setor público, ainda que elas sejam entidades privadas. Entidades privadas sem retorno econômico ou sem interesse em lucratividade. As funções administrativas, quando apresentadas nesse quadro, planejar, organizar, liderar e controlar, elas enfatizam algumas características que são bastante básicas e determinantes. São palavras que no nosso cotidiano ou no senso comum, elas já têm um certo significado e a gente já reconhece as suas principais funções. Lá na primeira aula, quando dissemos
do histórico da administração, ainda quando essa administração sequer existia como ciência, foi mencionado que o ato administrar ele já era evidente. Cidades se formavam, impérios se formavam, perdão, o que demonstrava já a existência ou uma preocupação com o planejamento. O planejar numa organização tem muita relação com a missão da organização. A gente daqui a pouco vai poder tratar eh, esse conceito do que seria missão, do que seria visão, o que seriam valores nas instituições. O planejar vai dizer respeito à definição de propósitos, de objetivos, determinação de diretrizes e os passos para que essas metas sejam atingidas, sempre considerando orçamento e recurso. Na administração pública, especificamente, o planejamento ele acontece pelo que a gente chama de planos plurianuais, ou a gente vai ver muito isso, está exposto no livro texto de vocês, a sigla PPA. O que são os planos plurianuais? São planos de 4 anos que decidem investimentos, os investimentos que são mais importantes no projeto de desenvolvimento federal, regional, municipal. Então, como é que são alocados esses investimentos? Quais são os passos, as diretrizes para que esse objetivo seja alcançado com a utilização desse recurso que foi definido? Então, o planejamento ele é bastante claro. O que se quer e como que vai ser executado, de que forma, qual vai ser a melhor forma para eu executar uma dada atividade ou algumas atividades para que esse meu objetivo seja alcançado com aquele dinheiro que eu tenho para mim disponível. A segunda função administrativa, também proposta lá atrás por Fayol, diz respeito à organização. O organizar. Nós vamos determinar recursos e atividades importantes para se atingir aos objetivos. Nós vimos também lá na aula passada que quando a gente trabalha com a palavra recurso, por mais que no cotidiano o recurso faça uma relação com a questão do dinheiro, o recurso aqui apresentado ele vai dizer respeito aos recursos humanos, ou seja, quais pessoas desenvolverão as atividades ou a atividade, os recursos materiais, quais equipamentos serão necessários e também os recursos financeiros. Então, na organização existe uma combinação desses recursos humanos, materiais e financeiros e as atividades. Então, são delegadas as frentes de trabalho e são definidas as responsabilidades de cada indivíduo no âmbito dessa organização. Na administração pública e na administração privada, pode-se dizer que a organização ela é representada pela contratação de pessoas, a alocação de recursos financeiros, a definição das atividades e quais os recursos, de forma mais geral, serão necessários para o andamento dessa atividade. Uma outra função é a questão da liderança. O que vem a ser liderar? A gente sabe que liderar tem a ver com estímulo, controle, motivação. Então, o liderar representa, nesse caso, a orientação e o estímulo. Ou seja, a pessoa ou as pessoas que desenvolvem o papel da liderança, elas precisam ter a capacidade, habilidade e, da mesma forma, um grande poder de persuasão, de motivação, de comunicação e de conseguir gerar o desejo pela disciplina e manter a disciplina. Não é ele quem vai estimular, ele quem vai estar junto das frentes de trabalho, trazendo toda a motivação necessária para que esses objetivos sejam atingidos. Vejam bem, nós temos um certo costume de dizer que as pessoas que são líderes,
elas têm um dom. E, na verdade, quando a gente se debruça a estudar sobre liderança, a gente vai ver sim que existem aqueles líderes que são natos. É da natureza da pessoa esse poder de estímulo, esse poder de interação, de motivação, de persuasão, de convencimento. Mas é importante que a gente frise de que existem aqueles líderes que não são natos, ou seja, que eles podem, a partir de muito estudo, atingir ou desenvolver essas habilidades de ter o conhecimento necessário e a competência para desenvolver esses papéis. E por fim, nós apresentamos o conceito de controlar a direção e o controle. É essa quem faz a medição dos resultados atingidos, ou seja, a direção e o controle vai trazer sentido para todas as ações anteriores, vai trazer sentido por planejar, por organizar, por liderar. Lá atrás, nós mencionamos a organização como se fosse uma máquina composta de inúmeras peças. Essa máquina, ela recebe uma energia, ela recebe um estímulo, que a gente chama de input. Essas peças vão se interagir, ou seja, elas vão processar e vão resultar, vão trazer um resultado final, que a gente chama de output. Se pegarmos como exemplo uma prestadora de um serviço, de uma secretaria municipal de saúde, por exemplo, é uma organização pública. Se a gente considerar essa secretaria municipal de saúde uma máquina, a gente vai perceber que todos aqueles elementos, aqueles funcionários, aqueles recursos humanos, recursos materiais e financeiros, eles vão a partir da interação, conseguir gerar a prestação de um serviço para um dado cliente de saúde, para um cidadão. E é nesse momento em que deve haver a direção e o controle. A prestação desse serviço, ela foi eficiente, ela foi eficaz, houve efetividade? Em havendo eficiência, eficácia, efetividade, a gente vai perceber que essa organização pública ela cumpriu com o seu papel. E esse ciclo ele vai se manter de forma contínua. Agora, se essa direção e esse controle perceberem que não houve uma eficácia ou que não houve uma efetividade, há de se replanejar o processo para que essas falhas sejam consertadas, entre aspas, digamos assim, para que num próximo ciclo o equilíbrio seja encontrado. Então, a partir da apresentação do que vem a ser planejamento, organização, liderança, direção e controle, a gente vai conseguir perceber onde é que eles se localizam nesses diferentes níveis da administração. Nessa pirâmide onde alguns cargos têm uma função maior de análises e definições de planos, enquanto outros vão gerenciar ações práticas de uma base que trabalha de forma bastante técnica e operacional. Então, onde é que estão essas ações do planejamento, da organização, da liderança, do controle? Quem que é a autoridade de cada uma delas ou quem assumirá as posições de gerência e de operação? E é assim então que se apresenta essa essa pirâmide básica bastante simplista e que vai demonstrar onde é que acontecem essas ações de planejamento. Aqui eu faço um convite para vocês, trazendo um pouquinho para uma realidade menos científica, a gente tomar como exemplo a questão de uma viagem. Sempre que nós nos propomos a fazer um passeio ou uma viagem, a gente tem uma tendência a desenvolver um planejamento prévio.
Para onde eu quero ir? Por que que eu quero ir? Como que eu vou a esse lugar? Será em carro, em ônibus, avião? Eu vou precisar de hospedagem, eu vou precisar comprar passeio, eu vou precisar ter algum guia que me preste o serviço de informação turística? Muitos de nós temos o cuidado de desenvolver todas essas etapas no intento de otimizar essa nossa viagem. E aí eu faço o seguinte questionamento: eu consigo viajar sem esse plano? Sim, é possível viajar simplesmente sem qualquer planejamento prévio. Simplesmente monto minha mala e saio. Pode ser que no caminho eu encontre situações ou me depare com situações altamente interessantes que eu sequer um dia pensei que fosse encontrar. Da mesma forma, posso encontrar percalços, situações que sejam desagradáveis. É possível eu desenvolver uma viagem sem planejamento? Isso pode me gerar resultados positivos e negativos. E ainda que os meus resultados sejam todos positivos, pode ser talvez que eu venha gastar um pouco mais, que eu leve mais tempo, justamente pela falta de uma preparação prévia. E a mesma coisa acontece nas organizações, sejam elas privadas, públicas ou do terceiro setor. Elas podem existir, elas podem ter seu funcionamento sem qualquer ação de planejamento. Mas isso pode gerar despesas e pode trazer problemas muito maiores e sérios do que em tendo havido um planejamento prévio. E é por isso, então, da importância de a gente conhecer muito bem os níveis das organizações, seus diferentes níveis, e qual que é a função deles, em especial no quesito planejamento. Essa pirâmide, nos próximos slides, ela vai ser dissecada, ela vai ser repartida, cortada, justamente para que a gente possa falar de cada um dos seus níveis. Mas a priori, o que a gente precisa nesse primeiro slide entender é que as organizações elas acabam tendo essa estrutura de uma base maior e de um cume, uma ponta mais estreita, e ela é representada na sua base por aquelas ações ou por aqueles serviços de caráter bastante operacional e técnico. Ou seja, a base, a estrutura das empresas, ela é representada por aqueles que sabem fazer, que precisam executar. Já o meio dela, caracterizado pelos gerentes, chamado nível tático, ela é representada por aqueles que vão gerenciar essas ações dos que sabem fazer a partir de propostas que vêm de um nível mais elevado, denominado nível estratégico, cuja função é justamente de traduzir, de entender o ambiente externo da organização. Então, a gente volta àquela questão do sistema, né, do micro e do macro ambiente. Os estrategistas eles precisam traduzir esse meio externo e, a partir dessa tradução, eles vão conseguir trabalhar com planos genéricos que serão repassados para os gerentes do nível tático e que vão conseguir trabalhar nesses planos genéricos, definindo ações e diretrizes que vão ser operacionalizadas por essa base da pirâmide. Então a gente vai ver que no estratégico, no topo da pirâmide, trabalha-se sempre com objetivos bastante gerais, com foco de longo prazo, então trabalha-se com um olhar um pouco mais distante, entre 5 e 10 anos, sem muito detalhamento, justamente porque essa compreensão, essa definição mais generalista, ela vai permitir com que os gerentes do nível tático, ou os gerentes dos diversos setores, consigam
transformar essas informações em planos já de médio prazo, ou seja, serão feitas as definições dos principais departamentos ou das ações que vão ocorrer nesses principais departamentos. E a partir dessas ações definidas por esse nível tático, que foram criadas a partir das informações vindas do nível superior, é que eh, serão criados ou serão colocados em práticas os planos de ação pelos técnicos, pelo pessoal da operacionalização, que vai trabalhar sempre num foco de curto prazo, ou seja, no cumprimento de tarefas. Uma vez gerado o resultado desse caminho que faz da alta hierarquia até o operacional, é que vai se poder dirigir, controlar, verificar os resultados para ver se o processo ou processamento ele foi a contento, se houve eficiência, se houve eficácia, se houve efetividade. E aqui nós trazemos então o cume da montanha ou o cume da pirâmide, representada pelo nível estratégico, a alta administração. Então, nós já dissemos que é nesse ponto em que se define a visão da empresa, que existe uma forte orientação externa, ou seja, existe uma tradução de todas as características desse ambiente macro. Existe um foco no longo prazo, os objetivos são gerais e os planos são genéricos. Ou seja, uma característica da alta administração é trabalhar com generalidades e com holismo, porque essas generalidades alimentarão o nível intermediário da pirâmide, que é representado pelo nível tático, que vai, digamos, colocar em prática e definir todas as ações e diretrizes e normas inerente a cada departamento e a cada setor em que se representa e que posteriormente vai ser operacionalizado pela base da pirâmide. Para que a gente possa então ter essa visão mais geral ou mais holística, é muito importante que a organização, num primeiro momento, tenha muito bem definido quem ela é, onde ela quer chegar e o que ela considera de mais importante. Essas três perguntas, elas vão definir muito bem o significado de missão, visão e valores. Quem a empresa é? Essa é a missão da empresa. E essa missão precisa ser assimilada por todos aqueles colaboradores da organização, independentemente do nível em que eles atuam. Onde se quer chegar? Isso tem a ver com a visão. O que eu quero? Um exemplo. Eu quero ter 80% do atendimento de um determinado serviço no âmbito regional, no âmbito nacional. Eu quero ser detentora de 80% da prestação de um dado serviço. Isso é missão. Já isso é visão. Já a missão, quem eu sou? Eu sou uma prestadora de serviços relacionados à saúde daqueles portadores de uma determinada doença. Eu quero o meu reconhecimento por isso. Onde eu quero chegar à visão. E o mais importante, os valores. Quais são os valores para minha empresa? Trabalhar de forma ética, com cumprimento de prazo, com bom valor agregado no serviço. Então as organizações elas precisam a priori, antes de qualquer coisa, ter muito bem definido quem eu sou, onde eu quero chegar e o que para mim é importante.
As organizações tendo bem concebidas essas três palavrinhas, elas vão poder colocar em prática as ações nos três níveis da pirâmide: as ações estratégicas, as ações táticas e as ações operacionais. Se a estação, se o cume da pirâmide, se esse nível estratégico ele precisa interpretar esse ambiente externo, e ele vai trazer informações generalistas e holísticas para passar para o nível tático, é que a gente apresenta uma metodologia que talvez vocês já tenham ouvido em algum momento da vida de vocês e que ouvirão durante esse processo de formação, que é conhecida pelo nome de análise SWOT. Que vem a ser análise SWOT? SWOT é uma palavra formada por 4 outras palavrinhas, no caso de língua inglesa, que representam forças. O S vem da palavra em inglês strength, que significa força. O W significa fraqueza, weakness. O O significa oportunidade, opportunities. E o T significa ameaça, threats. Então, o nível estratégico ele precisa conhecer muito bem, tanto no ambiente externo da organização e no próprio ambiente interno da organização, quais são as forças existentes, quais são as fraquezas existentes, quais são as oportunidades existentes e quais são as ameaças existentes. A partir do levantamento das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, é que eles vão conseguir, de forma genérica, definir alguns planos e alguns objetivos de longo prazo que, ao serem passados para o nível tático, serão de uma forma um pouco mais detalhista trabalhados, já com algumas ações mais delineadas, com prazos delineados, com alocação de recurso e com papéis de quem vai desenvolver cada etapa. Então, esse nível estratégico ele precisa de uma constante revisão, justamente porque o mercado é altamente dinâmico e uma realidade hoje pode não ser daqui a um ano, daqui a alguns dias. Ele precisa trabalhar com objetivos que sejam inspiradores e motivadores. Trata-se de um alto escalão, ou seja, um número reduzido de profissionais. E isso na administração pública pode ser representado pelo prefeito de um município, pelo governador do estado, pelo próprio presidente da República. Não é? Então, a administração pública ela busca sempre considerar as mudanças econômicas e sociais, justamente para que elas possam definir muito bem esses objetivos. Como próximo nível, nós temos o nível tático, que é o nível intermediário da pirâmide de níveis da organização, já com quantitativo de funcionários, de colaboradores um pouco maior. E o nível tático, ele é nas organizações representado por aqueles gerentes, os gerentes dos diversos departamentos que compõem essa organização. Ou seja, a visão dele se dá por unidade de negócio ou de departamento, e é por isso que na nossa próxima aula nós vamos estudar as funções organizacionais, porque a gente vai ver quais são os principais departamentos ou os principais cargos existentes na organização. Então, assim que o nível estratégico passa essa leitura de mercado, os resultados dessa análise SWOT para o pessoal do nível tático, cada departamento vai recolher aquelas informações que são pertinentes a ele e aí se debruçar num plano de ações e atividades que vão ser a posteriori desenvolvidas pela base da pirâmide. Então trabalha-se de forma um pouco mais focal, já deixa de ser um plano de longo prazo e vem a ser um plano de médio prazo,
e são definidas as principais ações de cada departamento. Ou seja, esse nível tático, ele representa uma espécie de decomposição do planejamento estratégico para cada setor. Ele é o articulador entre esse nível estratégico e operacional, então as suas ações vão ser direcionadas e planejadas para cada departamento e setor, e que juntos vão buscar atingir o resultado esperado pela organização, e nesse ponto já existe menos dúvida para a tomada de decisão, né? Uma vez que as informações vêm do nível estratégico e digamos que um pouco mastigada, o nível tático já tem uma liberdade, uma clareza maior de desempenhar os seus papéis. Né? Se trouxéssemos um exemplo da administração pública, a gente poderia mencionar, por exemplo, a Secretaria de Saúde Municipal, que, por meio de seus gestores, desenvolvem planos, por exemplo, para controle da dengue. Vamos trazer nesse exemplo que o nível estratégico fez todo um estudo do macroambiente e detectou em que aquele dado momento do ano existia uma situação de vulnerabilidade e uma situação que de alguma forma trazia uma maior facilidade para o desenvolvimento desse mosquito. Então, a partir dessa leitura, o nível tático, por meio dos gestores das secretarias de saúde, vão desenvolver planos para o controle da dengue. E que, num plano operacional, vai ser praticado por aquela base da pirâmide, representado por aqueles técnicos de saúde que vão sair à rua visitando as famílias e fazendo a conferência nas residências. E aí a gente chega então na base da pirâmide, no passo operacional. E esse passo operacional, que exige um trabalho técnico, ele diz respeito às tarefas que são rotineiras, ou seja, tarefas pontuais, de curto prazo. São as funções técnicas e operacionais. E diferentemente do topo, que se trabalha com uma visão mais holística e que traduz uma situação, nessa base da pirâmide, nesse momento de operacionalização, existe sempre um grande detalhamento de tarefas, muito maior do que nos outros níveis. E aqui eu faço o convite para vocês de uma outra metodologia ou ferramenta que é bastante interessante e que auxilia o andamento dessas ações operacionais. É uma ferramenta chamada 5W2H, ah, que também vão representar palavrinhas da língua inglesa. Então, são as 5 letras W, e o W do inglês representando what. O que eu quero? Why? Por que precisa ser feito isso? When? Quando que isso vai ser feito? Who? Quem vai fazer isso? Where? Onde isso vai ser feito? E os dois Hs representando how, como isso vai ser feito, e how much, quanto isso vai custar. Vejam bem que eu sabendo o que, o porquê, o quando, como, quem, quanto que vai custar e onde vai ser feito, é, esses aspectos vão justamente delinear o passo a ser seguido por esse pessoal técnico, esse pessoal que vai operacionalizar a ação, e no nosso exemplo, esses agentes sanitários que vão sair à rua visitando as, as famílias. Tanto o desenho, a figura anterior, apresentando os aspectos principais da análise SWOT, e essa figura representando a ferramenta 5W2H, elas são seguidas pela fonte logo abaixo com um website que vocês podem inclusive acessar para ter uma compreensão um pouco maior
da funcionalidade delas. Não obstante, já foram separados 2 artigos científicos que demonstram a aplicabilidade dessas 2 metodologias, da análise SWOT e da análise 5W2H, no sentido de vocês se aprofundarem nas informações, porque possivelmente vocês, em outras disciplinas do curso, vão se deparar com elas e poderão, inclusive, aplicá-las no ambiente de trabalho de vocês ou mesmo em algum trabalho que vier a ser solicitado durante o curso. E de uma forma mais generalista, novamente, a gente então tem à nossa esquerda a representação de uma pirâmide feita pela união de diversas bolinhas, e uma pirâmide onde a gente percebe em que no topo existe um número menor de colaboradores e na base um número maior de colaboradores. E eu peço desculpa porque somente nesse momento eu vi que o símbolo da base ele acabou saindo invertido. Então na base vai existir um número maior de colaboradores do que no topo. No topo, os colaboradores daquele nível denominado estratégico têm a função de traduzir o ambiente e, a partir dessa tradução, desenvolver alguns planos de longo prazo que vão ser encaminhados para o meio da pirâmide. E essas informações vão ser assimiladas pelos gestores dos diferentes departamentos e que vão conseguir se debruçar em planos de ações mais focais e que vão ser desenvolvidos e assistidos ao mesmo tempo por aqueles que trabalham na base dessa pirâmide. Perdoem-me. Então, no topo, nós temos os executivos da direção, que tem a responsabilidade da organização como um todo. Então, eles asseguram que a missão, a visão e os valores da organização sejam cumpridos. E como exemplo, a gente pode trazer um presidente da República, um prefeito, um diretor, ou um CEO, como se chama, da sigla do inglês Chief Executive Officer, um diretor. No meio, os gerentes médios, responsáveis pela supervisão e execução das tarefas, eles já tomam algumas decisões e desenvolvem esses planos de trabalho mais focais. São os gerentes dos setores, departamentos. No caso, secretários de saúde seriam um exemplo. E na base da pirâmide, em maior número, frisando em maior número, nós temos a frente de trabalho. São aqueles executores, independentemente da organização ser privada, pública ou do terceiro setor. São os executores dos setores ou dos departamentos. Resumindo, na aula de hoje, então, nós pudemos discutir novamente algumas questões sobre as funções administrativas, planejar, organizar, liderar, dirigir e controlar. Nós apresentamos os níveis organizacionais das organizações e algumas ferramentas de trabalho, como análise SWOT e a 5W2H. E refletimos sobre o quantitativo de funcionários e colaboradores nos diferentes níveis organizacionais. Como referências, foi utilizado o artigo Caso da Secretaria de Política Agrícola, um trabalho publicado no Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, no ano de 2018, dos autores Fuscaldi e Marcelino. Aplicação do método 5W2H no processo produtivo do produto A Joia, um trabalho de Lisboa e Godoy, publicado no Ibero-American Journal of Industrial Engineering, no ano de 2012. O nosso livro-texto Teorias da Administração 1, do Trigueiro, e 3 websites que estão também apresentados debaixo das imagens que foram utilizadas na nossa aula de hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês
e conto com a participação de todos na nossa próxima aula, ainda da unidade 2, que vai trabalhar com as funções organizacionais, ou seja, os principais cargos que precisam existir dentro do contexto de uma organização, e da mesma maneira que aquelas habilidades que são exigidas dos funcionários ou dos colaboradores que prestam seus serviços nessas diferentes delimitações dessa pirâmide, né? Quais habilidades são exigidas para aqueles que lidam mais com as questões estratégicas, com as questões táticas e com as questões de operacionalização? Vejo vocês em breve e até logo. Um abraço.